Olá, pessoas abençoadas, que a paz do Senhor Jesus esteja aí com você, na sua casa, no seu coração. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar um pouco da palavra do Senhor com você. E hoje eu quero que a gente possa compartilhar a palavra do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 13. Acompanhe comigo. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado e pisado pelos homens. Aqui Jesus está falando que nós somos o sal da terra. Em outros evangelhos, como no evangelho de Marcos e de Lucas, ele fala, o sal é bom. E aí, praticamente fala a mesma coisa que ele diz em Mateus. O sal é bom e nós somos o sal desta terra. Bom, como vocês sabem, eu sempre gosto de usar coisas do dia a dia para exemplificar a palavra de Deus. Então, eu tenho aqui 2 potinhos, tá? Esse aqui é o açúcar e esse aqui é o sal. Você olhando aqui, ó, gêmeos, são potinhos idênticos, mas eles têm uma diferença. Você olhando, parecem idênticos, mas quando você prova, você vai ver que tem uma diferença muito grande. O açúcar, ele é bom por si só. Ele não precisa de outros alimentos para ser gostoso, para você gostar dele. Se eu pegar essa colherzinha aqui, ó, encher de açúcar e dar para você, você vai conseguir engolir tranquilamente. Não faça isso, tá? Eu não tô falando que açúcar é saudável, mas é só um experimento, não é? Se você experimentar uma colherada de açúcar, você vai conseguir engolir. Vai ser um pouquinho enjoado, mas você vai conseguir engolir sossegado. Em contrapartida, se eu pegar o sal, encher essa colherzinha e te dar, você não vai conseguir engolir. Não vai ser possível. Porque o sal, sozinho, ele não consegue cumprir a sua função. Ele precisa de outros alimentos. Ele existe em função de outros alimentos. Por isso que nós somos o sal da terra. Por isso que Jesus falou que nós somos o sal e não o açúcar da terra. Porque nós não somos o docinho deste mundo. Nós não estamos aqui, não fomos chamados por Jesus, escolhidos por Ele, e nós não entregamos a nossa vida a Ele para sermos agradáveis a este mundo, para sermos o docinho, para sermos os queridinhos, não é? Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para ser sal. E o sal, ele tem 2 funções básicas, essenciais. Ele existe para preservar alimentos e para dar sabor aos alimentos. Por exemplo, se eu pegar um pedaço de carne, tirar da minha geladeira e deixar fora da geladeira, amanhã já vai estar com cheiro ruim e depois ele vai começar a apodrecer. Mas se eu pegar esse mesmo pedaço de carne e salgar, passar uma quantia boa de sal, e mesmo que ele fique numa temperatura ambiente, essa carne vai se preservar por um bom tempo. O sal serve para isso, para conservação. Outra coisa, você já experimentou comer feijão sem sal? Feijão é um prato típico da nossa culinária. Todo brasileiro ama um bom feijão, não é? Eu já fiz isso, já precisei fazer isso. Comer feijão sem sal. Por mais que eu coloquei alho, cebola e outros temperos, o feijão ficou com uma cara ótima, mas o sabor não era legal. Não era ruim. Era sem graça. Mas se você coloca um pouquinho de sal, não muito, não abuse, mas se você coloca o sal numa medida certa, no seu feijão, ele vai ficar delicioso, porque ele realça o sabor dos alimentos. Então, o sal, ele conserva alimentos e ele dá sabor aos alimentos. Por isso mesmo que Jesus falou que nós somos o sal dessa terra. Porque nós estamos aqui, você e eu, que amamos a Jesus e queremos agradá-lo, servimos a Ele. Nós somos cristãos. Então, você é o sal dessa terra. Você está aqui para 2 funções básicas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a si mesmo. Quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu exerço a primeira função do sal, que é preservar. Quando nós amamos a Deus, nós atraímos a presença de Deus. Nós queremos ser iguais a Deus, nós queremos imitar a Deus.
Né? É assim como uma pessoa, quando ela é fã de alguém, ela adora algum artista, enfim, ela quer imitá-lo da mesma forma. Se nós amamos a Deus e o adoramos, nós queremos imitá-lo. E quando nós imitamos a Deus, nós fazemos deste mundo um lugar melhor. Então, nós preservamos a presença dele neste mundo. Infelizmente, este mundo está de mal a pior. Por isso, nós, como cristãos, nós devemos preservar a presença dele aqui. Ok? A segunda função do sal é trazer sabor aos alimentos. Então, nós estamos rodeados de pessoas que estão sem sabor, que são como feijão. É bom, é saudável, é útil, mas não sabe, está insípido. Então, nós, o sal da terra, nós devemos levar o sabor da presença e da palavra e do amor de Jesus na vida das pessoas. Se nós trouxermos um pouco do amor de Jesus, né? Trouxermos um pouco da palavra de Deus. Ah, mas eu não conheço tanto. Vai estudar a palavra, vai ler a palavra. E o pouco que você conhece, transmita. Sabe, o sal, ainda que você coloque uma pitadinha, já dá um gostinho diferente. Coloque uma pitada de amor de Deus. Coloque uma pitada da palavra de Deus na vida daqueles que o cercam. Como eu falei, o feijão, ele é gostoso, mas ele precisa de um pouco de sal. Muitas vezes você está rodeado de pessoas que são pessoas maravilhosas, mas que estão perdidas, que estão desesperadas, que estão ansiosas, que estão sem saber o que fazer de suas vidas. E você tem lá, ó, que pode dar sabor a ela. Você é o sal. Você foi colocado lá. Deixa Deus te usar. Deixa Deus pegar você, né? E semear na vida das pessoas. Através da sua vida, o sabor de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus vai envolver a vida das pessoas. Porque se o sal, esse potinho meu aqui, ó, se ele perder o sabor, se ele não servir mais para salgar os meus alimentos aqui da minha casa, eu vou ter que jogar esse potinho fora. Não vai servir mais para nada. Por isso mesmo que Jesus falou, que se o sal perder a sua função, que é dar sabor, ele vai servir, sabe para quê? Vai ser jogado fora e vai ser pisado pelos homens. Muitas vezes, nós como cristãos, estamos sendo, viramos chacotas das pessoas. As pessoas ficam incrédulas, porque nós estamos dando um mau testemunho, porque nós não estamos fazendo aquilo para o qual nós fomos chamados, dar sabor. Então, pensa nisso, você é o sal. E outra coisa, o sal é algo muito equilibrado, né? O sal, ele tem que estar na medida certa. O sal é um alimento que tem que ser equilibrado. Se você colocar demais, fica horrível, fica péssimo, faz mal para a saúde. Se você colocar na medida certa, ele realça o sabor. Então, deixa Deus te usar. Não vai fazer as coisas do jeito que você acha. Não vai acusar pessoas. Não vai colocar juízo em cima de pessoas. Você não é o juiz de ninguém, nem eu. Mas deixa Deus colocar. Usando a sua vida para colocar a presença dele, o amor dele, para mostrar o amor dele nas pessoas, na medida certa. E aí sim, você vai ser muito, muito útil. Você vai ser o sal da terra, vai ser o equilíbrio dessa terra, porque Deus ama você e quer te usar. E se por acaso você que está ouvindo esse vídeo, você fala, poxa, mas eu não sou cristão. Então, seja. Jesus ama você, Jesus morreu por você. Jesus, não importa quem você seja e o que você tenha feito, Ele te perdoa se você se arrepender. E aí você pode ser sal. Talvez você está se sentindo inútil, pensando em desistir, pensando até na morte. Para com isso. Jesus ama você. E Ele tem uma função muito legal para a sua vida, que é ser sal, que é dar sabor na vida das pessoas. Por isso mesmo, seja equilibrado. Você que está me ouvindo, seja equilibrado. Seja o sal dessa terra. Dê sabor à vida das pessoas que o cercam. Deixe Deus te usar. Ei, salzinho, seja salzinho. Quando você olhar o potinho de sal na sua casa, fala, ixi, esse aí sou eu. Eu preciso deixar Deus me usar. Eu preciso ser usado. Eu preciso preservar a presença de Deus neste mundo. Não é? Este mundo está apodrecendo, gente. Mas se nós deixarmos Deus nos usar, nós podemos fazer as coisas melhorarem
na nossa vida e na vida daqueles que nos cercam. Vós sois o sal desta terra. Você tem uma função, você tem um propósito. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame o seu próximo como a si mesmo. Ok? Seja o salzinho. Não esqueça disso. Deus abençoe você. Que essa palavra possa ter abençoado o teu coração. Possa ser falado com você. E não se esqueça. Deus te ama. Deus te chamou. Deus te escolheu. Jesus morreu pelos seus pecados, pelos meus pecados. Ele se sacrificou. Mas ele não ficou morto. Ele ressuscitou. Ele está vivo. E ele está voltando. E enquanto ele não vem nos buscar, vamos ser o sal. Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus.